Olá a todas e todos, eu sou Valéria Piccoli, sou curadora-chefe da Pinacoteca de São Paulo. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos produzindo de uma série de 5 que vai abordar o trabalho das áreas técnicas do museu, particularmente que nós chamamos na Pinacoteca de área de acervos, e que compreendem basicamente 4 núcleos: o núcleo de curadoria e pesquisa, o núcleo de conservação e restauro, o núcleo de acervo museológico e o núcleo que reúne a biblioteca e o centro de documentação e memória. Para cada um deles a gente vai produzir um vídeo explicando, esmiuçando um pouco mais quais são as atividades e as atribuições de cada um deles. Hoje eu vou falar nesse primeiro vídeo sobre o trabalho do núcleo de curadoria e pesquisa, cuja primeira função é trabalhar sobre o acervo do museu, não é? Sobre esse patrimônio que o museu conserva para gerações futuras. E o trabalho que é feito pelo Núcleo de Curadoria e Pesquisa é basicamente a pesquisa sobre o acervo, no sentido de atribuir a ele o valor cultural, não é? Que é intrínseco a ele. Portanto, pesquisar e atribuir as correções, fazer todas as correções ou ajudar, não é, na correção de todas as informações de catalogação, ou seja, atribuição das datas corretas, de concatenar cada uma dessas obras ao seu contexto histórico, ao seu contexto artístico, ao panorama da produção de cada artista. Esse, portanto, é um trabalho mais de bastidores, que é o trabalho desenvolvido pelos curadores do museu. Além disso, obviamente, o museu a curadoria é também responsável por produzir as exposições, né, que é a parte um pouco mais visível aí do trabalho dos curadores, que nascem sempre de assuntos ou de temas ou de interesses que estão ali, que nascem um pouco dessa pesquisa desenvolvida dentro do acervo. Eu acho que é importante também, para dizer como é que a gente compõe toda essa programação de exposições do museu, lembrar qual é a missão que está definida para a instituição, não é? Hoje a Pinacoteca de São Paulo se define como um museu que é voltado para a arte brasileira, mas pensa a arte brasileira no seu diálogo com as culturas do mundo. Portanto, toda a programação do museu é estruturada a partir justamente desse diálogo entre o nacional e o internacional, entre o histórico e o contemporâneo, tentando dosar, não é, todos esses aspectos e podendo oferecer então para o seu público uma programação bastante diversa e que permite à instituição justamente conversar com públicos diversos. Acho que esse é o grande mote para todo mundo, para a nossa equipe, na constituição dessa programação. Para o cumprimento dessa missão, a nossa equipe hoje de curadoria e pesquisa é constituída de 4 curadores, um assistente curatorial e 2 estagiários, não é? Então, como a Pinacoteca conserva um acervo que é cronologicamente bastante extenso, não é? É um acervo que vai desde o período colonial até a arte contemporânea, os curadores da instituição justamente têm suas especialidades, assim, de modo que a gente consiga cobrir todo esse período histórico que está implícito aí no acervo, nas obras da coleção. Portanto, a gente tem mais especialistas em arte contemporânea, arte moderna contemporânea, século XIX, um pouco de arte colonial, para que a gente dê conta de todos esses assuntos e temas que o acervo suscita. E obviamente, o museu não produz apenas exposições, não é? E, aliás, é importante dizer que não só o Núcleo de Curadoria e Pesquisa produz exposições dentro do museu, também o Núcleo de Ação Educativa, enfim, outros núcleos do museu também se propõem a essa mesma finalidade, e justamente é a intenção do museu conversar com públicos cada vez mais amplos e diversos. Nós recentemente integramos uma curadora especializada em fazer programação pública do museu, né? A Ohana Santos, que está aqui comigo e que vai conversar com vocês sobre como essa programação cultural proposta por ela se articula com o programa de exposições da Pinacoteca. Eu acho que um dos mais importantes desafios dos últimos tempos aqui para o Núcleo de Curadoria e Pesquisa foi refazer a exposição do acervo do museu. Eu acho que justamente porque o acervo, né, a maneira como a instituição apresenta o seu acervo, diz muito sobre o que ela pretende, né? Diz muito sobre justamente o que é a missão dela e qual a intenção dela nessa comunicação do acervo com o público.
E o grande desafio para nós, que justamente temos essa coleção que abrange um período cronológico muito extenso, foi pensar em como esse acervo histórico pode reverberar questões que são questões do presente, não é? Então, justamente como esse olhar contemporâneo pode olhar para o acervo histórico e tentar enxergar em obras que a gente está tão acostumado a ver algumas questões que dizem respeito ao mundo de hoje, né? Então eu me lembro, por exemplo, que um dos primeiros desafios para a gente foi olhar para a Saudade do Almeida Júnior, que é uma obra que todo mundo conhece no acervo da Pinacoteca, é uma das obras favoritas do público do museu, como olhar para ela e pensar mais do que essa mulher, essa cena sentimental, né, de uma mulher que olha uma fotografia e chora do lado de uma janela, como é que ela pode ser pensada como, por exemplo, o papel de uma mulher do século XIX enclausurada em casa e transformar esse olhar sobre a saudade como um olhar que pensa a mulher no seu papel social naquele momento, né? Então, a partir daí, trazer outras obras contemporâneas para criar um diálogo com essa obra que é tão conhecida. Então, justamente o desafio para a gente foi pensar em como fazer essas obras para as quais a gente está quase cansado de olhar, como fazer elas dizerem outras coisas. Olá a todos e a todas, meu nome é Johanna de Cássia Santos, eu sou curadora de pesquisa e ação transdisciplinar aqui da Pinacoteca de São Paulo e vou complementar a apresentação que a Valéria Piccolo, curadora-chefe aqui da Pinacoteca, fez sobre o trabalho que o Núcleo de Curadoria e Pesquisa desenvolve dentro do museu. É importante lembrar que as exposições elas são uma parte importante da constituição da missão e dos objetivos que a Pinacoteca tem. A Curadoria de Pesquisa e Ação Transdisciplinar ela vem para trazer um olhar também complementar e também não só para sobrepor, mas construir visões interessantes e propositivas junto ao calendário expositivo. Cada exposição, cada evento traz consigo uma série de perguntas e questões muito importantes para o público. E a intenção também dessa curadoria de pesquisa e ação transdisciplinar é tornar esse encontro propositivo, interessante e em contato direto com outras áreas do museu também. Então é importante considerar o seguinte: as exposições elas anunciam temas, elas reforçam o nosso olhar para a coleção e para os temas que a gente trabalha, cada um dos curadores, mas há também outras potências de existência que esse assunto ou que esses temas apresentados podem trazer. Então, a curadoria de ação transdisciplinar é esse olhar também amplo para outras narrativas, para outras disciplinas, pensando que o saber e essa experiência de convívio com a instituição também pode trazer outros encontros e outras dinâmicas de aprendizado. Também é importante frisar que há um conjunto de atividades que são organizadas em torno de cada uma das exposições e dentro desse ciclo anual expositivo. Então, os cursos, os ciclos de debate, as ativações artísticas, cursos, oficinas, performance, tudo isso soma um grande corpo de atividades que trazem então esse olhar dinâmico para a programação e em diálogo também com as exposições e, obviamente, com o acervo da Pinacoteca. A constituição de uma programação pública ela é muito dedicada a temas e a olhares sobre o que a exposição ou o que a coleção também busca anunciar. Quero dar como exemplo o curso Infâncias Negras no Brasil Escravista, com o professor Rafael Domingos. Esse curso, por exemplo, ele foi pensado em diálogo com uma exposição temporária, Enciclopédias Negras, e também pensando como a coleção da Pinacoteca pode nutrir olhares para essa visão da infância. Então é importante considerar que não é nada isolado, há sempre esse diálogo, essa construção rítmica entre as exposições temporárias e as de longa duração, e como esses assuntos eles reverberam não só dentro da instituição, mas na sociedade de maneira geral.